Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela presença de vocês, pela vida de vocês. Agradecer a Deus por estarmos aqui vivos e com essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus e de podermos orar a Deus, Que a Bíblia diz que é aqui na casa de oração que Deus vai ouvir as nossas orações. Irmãos, às vezes a pessoa não entende o poder que há em uma igreja. Quando você entra em uma igreja, independente de quem está pregando, ou o que estão pregando, o que as pessoas estão fazendo, Deus tem um relacionamento individual com você. Deus não te traz à igreja em vão. Deus não faz nada em vão. E quando Deus te dá uma Bíblia, é porque Ele quer ter um relacionamento de intimidade com você. Não importa as pessoas à sua volta. O negócio com Deus é com você. Você precisa de começar a compreender esse relacionamento, porque muitas pessoas ficam cativas de ministérios, cativas de teorias, de doutrinas, de pensamentos, não é? E a palavra do Senhor diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não é? Você é livre para adorar a Deus. Você não pode ficar sob o jugo de nenhum homem, não é? E na sua caminhada, cada vez que você entra numa igreja, é porque Deus te trouxe. Você não vem à igreja porque você mudou de pensamento agora, e agora você está achando legal vir aqui nessa igreja ou em outra igreja. Não, Deus está vivo, Deus está governando, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é que está fazendo essa obra na sua vida. Muitas pessoas às vezes vêm à igreja, estão procurando um milagre visível, quando o maior milagre já aconteceu com ela. Ela veio na casa do Senhor. Ela veio na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Se as pessoas que dirigem a igreja, que ministram a igreja, elas estão fora da palavra de Deus, ou não têm compromisso com Deus, isso é problema delas. Isso é problema delas. Agora, a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, é sua. É sua. Por isso que você tem que dar uma grande importância a essa oportunidade que você tem de, enquanto está vivo, você poder estar em uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, falando com Deus. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Olha só, os bereanos, que naquele tempo não havia luz elétrica, naquele tempo as pessoas não tinham escola, não estudavam, eram analfabetas. Naquele tempo onde as pessoas, quase ninguém tinha uma Bíblia, quando o apóstolo Paulo pregava, apesar dele fazer milagres incríveis, deles veem a presença de Deus na vida dele, mas tudo o que ele falava, as pessoas conferiam na Bíblia para ver se ele estava falando corretamente. E é assim que o cristão tem que agir. Nós somos chamados para amar a Bíblia, nós somos chamados para
conhecer a Bíblia, nós somos chamados para lutar todos os dias para tentar andar conforme o que está escrito na Bíblia, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Quando Deus aqui, Ele nos dá referências, né? A Bíblia conta história de pessoas para que você use como exemplo para você. A Bíblia dá direção ao seu pensamento, ao seu sentimento, como você deve se relacionar com as pessoas, como você deve se relacionar com Deus. E a Bíblia te mostra o projeto que Deus tem para o ser humano. Então, você tem um tesouro nas suas mãos. Agora, nós sabemos que as forças espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 6, nas hostes celestiais da maldade, farão de tudo para você não amar a Bíblia. É mais fácil você andar atrás de homens, é mais fácil você andar atrás do seu pensamento, do que você andar conforme Deus quer. Então, Deus não chama você para servir ao homem, para seguir ao homem. Deus não chama você para servir a você mesmo. Deus não chama você para você seguir a você. Deus chama você para seguir a Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque você, para alcançar um futuro bom, o futuro que o teu espírito sonha, você precisa de ser transformado. Não há na terra ninguém que possa te transformar. As pessoas podem até te doutrinar, mas Deus não quer você doutrinado, não. Deus quer você livre para andar conforme o que está escrito na Bíblia, fazendo isso de coração, por amor. A lei acabou, agora você vem por amor. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Apocalipse no capítulo 2. Livro de Apocalipse no capítulo 2. Diz a palavra do Senhor assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. Irmãos, aqui no versículo 1, você vai ter uma referência lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, versículo 13, versículo 16 e versículo 20. E aqui no versículo 2, que é um versículo muito importante, você vai ter uma referência lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E aqui Jesus já deixa claro que existem apóstolos que não são apóstolos. Existem servos de Deus que são mentirosos. Existem falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que distorcem o projeto de Deus, acrescentam na palavra de Deus, tiram da palavra de Deus,
modificam a palavra de Deus para enganar você, para afastar você de Deus. Por isso, você tem que ser muito grato a Deus, porque você ganhou de Deus uma Bíblia. Agora você só é enganado se você quiser, né? Hoje, na verdade, com toda essa tecnologia que há no mundo, que foi criada por Deus, hoje está se cumprindo aquilo que Jesus disse, que no final dos tempos tudo ia ser revelado, nada ia ficar encoberto. Hoje você só é enganado por falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos mestres, por igrejas mentirosas, se você quiser. Se você quiser. É a mesma coisa com a política. Hoje você só apoia o comunismo se você quiser. Se você não tiver personalidade, se você não tiver amor nenhum por nada nem por ninguém, aí você vai apoiar o comunismo, porque hoje todo mundo sabe o que é o comunismo no mundo. Não há quem não saiba. Então, andar no caminho errado, achando que está enganando a Deus, é uma grande ilusão. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar até você, mas ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, jamais você enganará. Versículo 3: E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, irmãos, aqui o Deus maravilhoso, o Deus do amor, é muito diferente desse Deus que as igrejas estão pregando hoje, essa graça que estão pregando, que agora Jesus morreu na cruz do Calvário por você, você está salvo. Todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu, está todo mundo maravilhoso, entendeu? Você vem na igreja, hoje é o dia da sua bênção, tudo vai dar certo, esse é o ano que tudo vai dar certo na sua vida, entendeu? E ainda falam até coletivamente, coitadinho sai da igreja e morre, para ele não valeu aquilo que falaram, entendeu? O que Jesus está dizendo aqui, olha, que apesar de você estar na igreja, apesar de você ser um crente, de sofrer, ter paciência, de trabalhar, de fazer a obra no nome do Senhor, de não se cansar em fazer a obra, mas Deus tem alguma coisa contra você. É Deus que está errado? É Deus que é mau? Não, meu irmão, porque o Deus nos chama para sermos pessoas especiais, para sermos pessoas diferentes de todo mundo. Deus não chama você para ser igual a ninguém. Deus chama você para você ser um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Deus chama você para você ser melhor do que um animal. Qualquer animal na terra, você tem o poder para domesticar ele e ele te amar, ele te tratar com amor e carinho. No entanto, você achando que é gente, você age pior do que um animal domesticado. E você acha que isso é certo? Até quando você será assim? Quando você vai tomar uma decisão de verdade, de mudar, de aceitar a palavra de Deus, de orar certo, de falar: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho um gênio terrível, eu tenho um gênio ruim, eu tenho um olho ruim,
Ao invés de olhar com um olhar de cristão, eu olho com um olhar de animal. Ao invés de agir como um cristão, como um servo teu, porque o servo é aquele que serve. Se você não faz a vontade de Deus, você não ama a Deus, você não serve a Deus, você está servindo a você mesmo. A pessoa que diz, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, essa pessoa não serve a ninguém, ela só serve a ela mesma. Essa pessoa não vai evoluir, ela não vai se tornar um ser humano, ela vai ser metade gente, metade animal. Deus entrou nas nossas vidas para nos transformar. E você precisa aceitar isso, precisa de entender. Tanto que se você ler aqui, lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, você vai ter uma referência igual ao versículo 4. O versículo 5 aqui você pode ler lá em Mateus 21, 41, do 41 ao 43. Então, Deus fala o que aqui? Para você se arrepender. O que Deus fala? Que eu virei a ti. Jesus fala, eu virei a ti como ladrão. O ladrão marca o dia que ele vai te roubar. O ladrão te liga ou te passa um WhatsApp, uma mensagem, fala, olha, quinta-feira às 3 horas da tarde eu vou ir na sua casa, vou roubar tudo que tem na sua casa. O ladrão te avisa. Jesus fala que virá como ladrão. Você não sabe o dia que você perderá a oportunidade de fazer uma aliança com Deus. Você não sabe. E olha da onde você saiu. Por isso que Jesus fala aqui: da onde caístes, lembra, pois, de onde caístes. Irmãos, eu estava vendo hoje uma reportagem, passando numa cidade importante lá nos Estados Unidos, ruas inteiras tomadas por jovens meninos e meninas, mocinhas e mocinhas, pessoas de meia idade, todos se drogando, drogas pesadas, tudo caindo na rua, tudo dormindo na rua. São seres humanos igual a nós, que estão caídos, foram derrubados por essa sociedade podre, foram derrubados pelos demônios. Aquelas pessoas têm pai, têm mãe, aquelas pessoas têm amor, perderam tudo, perderam a noção, a direção, o controle, mas são seres humanos. Mas Deus, quando olhou do céu, Ele se agradou de você. Por isso que Deus fala, eu mando meus profetas de dia e de noite. Deus te deu uma Bíblia, Deus mandou alguém falar dele para você, Deus te levou às águas, te batizou, e você não se lembra quem você era, qual o relacionamento que você tinha com Deus? Agora Deus faz esse milagre maravilhoso na sua vida, isso não importa. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, Deus fala assim, eu vou ler com vocês, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, Asa era um rei, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, todos vocês, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, vos deixará. É a palavra de Deus, irmãos. Não adianta ficar com historinha, com conversa psicológica, filosófica. As coisas de Deus são seríssimas, a sua vida é séria.
A sua vida é hoje. Não adianta você ficar esperando para daqui a 10 anos você se converter direito. Você precisa de ouvir uma palavra dessa, você precisa de ler uma palavra dessa, e você fala: Senhor, é hoje que eu quero mudar, é hoje que eu vou, hoje eu vou mudar, Senhor. Eu não tenho força, mas o Senhor pode. Nós não podemos, todos nós temos dificuldade para nos convertermos, mas você serve ao Deus do impossível. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Deus quer mudar a sua vida, e você tem que aceitar essa chamada de Deus na sua vida. Versículo 6: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, há uma referência aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2 e versículo 14, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, sobre a árvore da vida. É importante depois você ver esse contexto. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Esse versículo é um versículo importantíssimo também, como nós falamos lá no capítulo 1, né? Aqui você vai ver uma referência desse versículo lá no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 48, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 18, capítulo 1, versículo 11, 18 e 20. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Mas eu quero ler com você, lá no livro de Isaías 44, 6. Livro de Isaías 44, 6. Diz a palavra do Senhor assim: E assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Está claro esse versículo aqui, irmãos? O próprio Deus está dizendo que Ele é Rei, Ele está dizendo que é Ele que vai nos salvar, Ele é o Redentor, e Ele está dizendo claramente aqui que Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele é o primeiro e último, e fora dele não há Deus. Então está claro aqui que o Espírito Santo não é Deus, e que Jesus não é Deus, porque fora dele não há Deus. Mas aqui, quando a gente leu, no versículo 8, diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último. O primeiro e o último nós lemos lá que era Deus, né? Agora está dizendo: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Deus foi morto e reviveu? Quem foi morto? Não foi Jesus que foi morto? E Jesus agora está dizendo que Ele é o primeiro e o último? Então Ele é o próprio Deus. Por isso que diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Livro de Efésios, capítulo 4. Se não me falha a memória,
Livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 4. Diz a palavra do Senhor assim: há um só corpo. Quantos corpos há, irmãos? Porque tem igreja que está pregando 3 corpos. Inclusive, na doutrina dele, Jesus não tem tanta importância assim. A Bíblia diz: há um só corpo e um só Espírito. Então quer dizer que tem Deus aí sem Espírito, porque é um só. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Quantos senhores há, irmãos? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Deu para entender? Ou vocês querem que eu leia também o livro de João, capítulo 1? Vamos ler aqui o livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era quem? Era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus. Então, se você trocar agora a palavra verbo por Deus, o que vai dizer aqui? E Deus se fez carne e habitou entre nós. Como é que nós vimos Ele? Como é que as pessoas viram Jesus? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Viram Ele como Filho, cheio de graça e verdade. Quando Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou para ele? Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me conhecestes? Então, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, texto e contexto, aprender a conhecer a Bíblia pela Bíblia, para que a gente não seja enganado pelo homem. Por isso que Jesus diz aqui em Mateus, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, aqui no versículo 8, capítulo 14, versículo 8, Jesus diz assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse-lhe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que me dizes, mostra-me o Pai? A Bíblia não tem contradição, irmãos. Muito bem, nós estamos no versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Você vai ver uma referência sobre esse versículo, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5, Romanos, capítulo 2, versículo 17, Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, é importante você ver aqui, porque Jesus fala: conheça as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas ele diz: mas tu és rico. Por que ele era rico?
era rico no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus. E aqui deixa claro também que muitas pessoas que se dizem servos do Senhor estão servindo a demônios. Versículo 10: nada temas dessas coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ver uma referência muito importante do versículo 10, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso é muito importante, esse versículo, irmãos. Esse é um versículo que ele está debaixo de um grande mistério de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, você vai ver uma referência sobre a segunda morte. Há muitas teorias nas igrejas, nas religiões, sobre essa questão da grande tribulação, do julgamento, da segunda morte. Eu não gosto de me aprofundar nessas coisas, por quê? Porque gera muita polêmica, e o que eu quero que você, como servo de Deus, tenha preocupação e queira mesmo, é cumprir os mandamentos mais importantes de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, entendeu? Dar valor ao teu relacionamento com Deus. A Bíblia não foi feita para você entender, a Bíblia não foi feita para você ficar procurando entender os mistérios de Deus, não é? A Bíblia foi feita para te orientar a você se transformar em uma pessoa melhor do que você é. Versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse 1,16, para saber quem que é esse que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Você vai ver uma referência aqui ao versículo 14, lá no livro de Números, capítulo 22, versículo 5, livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, livro de Atos, capítulo 15, versículo 29, livro de Números, capítulo 25, versículo 1 e 31, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que interessante, irmão, você vai ter outro nome na ressurreição. E para você entender melhor isso,
você tem que ler lá, livro de João, capítulo 6, versículo 48, livro de Isaías, capítulo 62, versículo 2, livro de Isaías, capítulo 65, versículo 15, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Você vai ver falando sobre esse versículo em Apocalipse 1,15. Aqui agora Jesus se revela como o Filho de Deus. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Você vai ver uma referência sobre esse versículo lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Versículo 21: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Irmãos, todo esse processo da nossa vida, desde quando Deus nos chamou, desde quando nos batizamos, desde quando Deus nos deu uma Bíblia, nos vem trazendo à igreja, Deus tem nos suportado. A Bíblia diz que Deus suportou aquele povo que foi tirado do Egito da escravidão por 40 anos. É muito triste isso. Deus nos considera como filho, Deus nos ama com amor perfeito, um amor que o nosso espírito sonha e deseja, um amor que jamais vamos conseguir ter de algum ser humano ou de algum animal, um amor que jamais conseguiremos amar alguém. Deus nos ama com perfeição, e nós ficamos pensando se vamos aceitar o amor de Deus ou não. E diz aqui, e não se arrependeu. Se você ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e 21, Apocalipse 16, 9 e 11, você vai ver que Deus não se agrada quando a gente insiste em viver no eu sou, no eu acho, eu penso, eu quero, eu sei. Quando você é rebelde, não quer se render ao projeto de Deus. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os pensamentos e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 9, no capítulo 62, versículo 12, que diz a palavra do Senhor que Deus nos sonda. Irmãos, compreenda isso. Deus está 24 horas com você. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando você se apresentar a Deus para orar, irmão, tenha a preocupação de pedir a Deus para te ajudar, para que você se converta, para que você mude seu pensamento, seu sentimento, seu gênio, para que você não ande pela sua força mais, para que você aceite o governo de Deus.
o poder de Deus sobre a sua vida, porque ninguém vai ser salvo coletivamente, não, irmãos. Tem gente que está sendo enganado, está achando que só porque está em uma igreja, tem uma carteirinha de uma igreja, vai ser salvo. Inclusive tem igreja que prega que só quem estiver naquela igreja que será salvo. Olha que grande mentira. Deus diz aqui: darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Aqui você vai ver também uma referência lá em Atos capítulo 15, versículo 28. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. É um tesouro que Deus está te dando, irmão, a palavra dele, o relacionamento dele com você. Retende, não deixa ninguém te tirar da presença de Deus, não deixa ninguém te influenciar. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, livro de Lucas 22, 29 e 30, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. No versículo 27 aqui, você tem uma referência lá em Salmos, capítulo 2, versículo 9. E aqui, no versículo 28, que diz aqui, dar-lhe-ei a estrela da manhã, você olha lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos?